As condições climáticas adversas protagonizaram diferentes resultados no bolso dos produtores rurais na safra 23-24. Além da queda nos preços médios de negociação dos grãos, a diminuição da produtividade reforçou o efeito negativo sobre a rentabilidade de agricultores de importantes regiões produtoras do Brasil. As informações constam no relatório sobre custos de grãos elaborado por pesquisadores do CPEA. Em Mato Grosso, a quantidade de sacas de soja necessárias para saldar o custo operacional efetivo foi estimada em 53,7 sacas por hectare em Sorriso. Para saldar o custo total, seriam necessárias 73,6 sacas de soja por hectare, considerando a produtividade média das últimas 5 safras de 57,8 sacas por hectare. Para a região paranaense, de Cascavel, as quantidades de sacas de soja para saldar o custo operacional efetivo ficaram em torno de 40 sacas por hectare, com custo total acima de 76 sacas. Em Carazinho, 42, com custo total de 72 sacas. Em Rio Verde, 44 sacas, com custo total de 65 sacas por hectare. Sobre os custos de produção, vale destacar a queda dos preços de defensivos agrícolas de 21% e dos fertilizantes de 9% em relação à safra 23-24. Mesmo assim, o valor da soja caiu com mais intensidade. Diante disso, o poder de compra do produtor se deteriorou na safra 24-25, quando comparada com a média das últimas 5 temporadas. E para ampliar esse tema, nós convidamos o pesquisador do CPEA Exalc USP, o Mauro Ozaki, que está lá em Piracicaba. Ô Mauro, esse tipo de pesquisa é muito importante, né? Porque combina 3 fatores fundamentais para definir a rentabilidade do produtor. A questão do próprio preço da commodity, se está alto, se baixo, se caiu, o preço dos insumos, do custo de produção de uma maneira geral, e a produtividade, que também reflete muito nessa questão. Queria que você analisasse para a gente esses números de forma geral. Qual o resumo que você faz para o nosso produtor? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri. É uma satisfação aí poder sempre contribuir um pouco com a pesquisa do nosso centro de pesquisa aqui do CPEA de Piracicaba. Embora a gente tenha observado para essa temporada 23-24 recuo dos principais itens do custo, como já apresentado pelo relatório, principalmente fertilizantes e defensivos agrícolas, o custo de produção ainda estava no patamar um pouco elevado, se nós compararmos com o padrão histórico, embora recuando em relação ao 22-23, mas ainda seguindo no padrão de patamar elevado. O revés veio fortemente para o setor produtivo com a queda dos preços que já vinham desenhando ao longo do ano de 23, 22, 23 já vinha começando a ter esse recuo, mas, com a queda do preço, com a queda também da produtividade, nós observamos que aí a receita bruta do produtor foi bastante prejudicada, dificultando aí muitas regiões produtoras aí obter resultados positivos para a temporada 23-24. O que você pode dizer em relação às curvas, O que elas demonstram? Por exemplo, a curva do preço das commodities caiu de forma vertiginosa nos últimos meses. Agora deu uma estabilizada, O custo de produção também caiu, O que você pode dizer em relação à tendência para os próximos, pro segundo semestre, vai? Essa recuo do custo de produção e dos preços agrícolas não é uma exclusividade nossa, Isso está até sendo observado no mundo inteiro, tá? Mas nós estamos sentindo aqui no Brasil, depois de nós temos aí um histórico positivo nos últimos anos, Então traz uma sensibilidade aí diferente, uma sensação diferente daquilo que nós estávamos observando. A curva de custo ela vem reduzindo, vem se ajustando, só que a taxa, de ajuste para convergir para um resultado positivo para o produtor, ela está mais lenta em relação à queda dos preços que nós observamos. Esse período, de desajuste que nós estamos fazendo agora, essa transição essa sensação do produtor e que a sua rentabilidade vem sendo bastante comprimida por conta desse descasamento, que existe
entre esses dois setores, esse setor da parte de insumo com o setor agrícola, né? Então, esse ajuste, essa curva, ela tem caminhado, está convergindo, mas ela está demorando um tempo ainda para conseguir sinalizar aí um lado positivo para o produtor. E para piorar, né, como revelou a pesquisa aí, essa queda de produtividade aumentou ainda mais o problema no bolso do produtor, né? Porque se você diminui a sua produtividade, você também não tem uma margem maior para poder ter rentabilidade, né, Mauro? Sim, como nós vimos aí, né, o cenário de 23 foi bastante problemático, em linhas gerais, né, não selecionando ainda nesse material, a gente não captou naquele momento ainda a situação mais crítica, que é o do caso do Rio Grande do Sul. Basicamente, ele revela só o primeiro trimestre, né, o ajuste da série de preços que nós trabalhamos, né, mostra aí nesse cenário negativo. É óbvio que com esses ajustes das últimas semanas aí com relação à taxa de câmbio, o cenário já sinaliza positivamente, mas ainda é, bem aquém daquilo que o produtor estava acostumado nas últimas 3 safras, né? Então, nós vamos fazer esses ajustes nos próximos meses, ainda acompanhando realmente os patamares de câmbio que nós estamos observando atualmente, ela cristalizar nesses valores, o que vai proporcionar aí para o produtor aí uma situação menos pior, talvez podemos dizer assim, para esse cenário que se estava desenhando, pelo menos nesses 4 primeiros meses de 24. Tomara, vamos acompanhar aqui. Parabéns aí ao CPE pelo trabalho que ele faz e a você também, viu, Mauro? Obrigado pela participação aqui no RN. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, até a próxima.